Vamos então implementar agora o nosso filtro, tá? Veja que o Sequelize ele vai deixando aqui o código SQL que vai sendo construído. Isso é muito bom para a gente debugar, né? Bom, primeira coisa aqui para fazer o filtro é criar uma nova rota, tá? Então, consultar a lista de objetos com filtro. A rota vai ser banco, campo, valor. Você viu lá no cliente que nós podemos ter um filtro com campo e valor e podemos ter um filtro com campo, data inicial e data final, né? Como no banco eu não tenho data inicial e data final, eu não vou criar essa rota aqui. Quando nós chegarmos numa classe onde nós tenhamos data e seja necessário criar um filtro com período, aí sim nós colocaremos a rota, tá? Então o primeiro passo é esse aí. Ele vai apontar para banco controller, consultar lista filtro valor. Tá? Então nós temos que criar esse método aqui dentro do banco controller, bem aqui, ó. Debaixo do consultar lista, vamos criar o método consultar lista, é o nome mesmo? Consultar lista filtro valor, tá? Eu não sei se você consegue ouvir, mas de vez em quando as pessoas aqui na sala de cima arrastam os móveis. Então deve sair algum tipo de barulho aqui no vídeo, mas enfim, não se incomode com isso, tá bom? Vamos continuar concentrados aqui no nosso estudo. Então tá, o método consultar lista filtro valor, ele recebe aqui a requisição e tem o response, né? E o que é que eu faço? Primeiro eu crio uma variável filtro, tá? Nessa variável filtro, eu instancio um novo objeto filtro aqui, ó, passando para ele o campo, que veio aqui na requisição, e passando para ele o valor, que veio também aqui na requisição, tá? Depois disso, eu vou no banco service e chamo o método consultar lista filtro valor, passando o filtro como parâmetro. E esperando desse método uma lista de bancos e um erro. Se o erro for diferente de nulo, eu retorno um objeto JSON erro para o cliente. Se não, eu retorno a lista de bancos agora devidamente filtrada, né? Muito bem, então o que é que eu vou ter que fazer aqui? Dentro da pasta transiente, eu vou criar um arquivo chamado filtro.js. Nós temos esse arquivo filtro lá no Flutter, no lado do cliente. Agora nós vamos criar ele no lado do servidor também, tá? Qual vai ser o conteúdo desse arquivo filtro? Vai ser esse aqui, ó. Ele vai ser uma classe filtro, né? Uma classe transiente que faz o tratamento do filtro, tá? Daí ele recebe parâmetros, do mesmo jeito que nós fizemos com o retorno JSON erro aqui, ele não recebe parâmetros, né? Então o nosso filtro também recebe parâmetros, tá? Sendo que no meu filtro eu vou ter campo, vou ter valor, vou ter data inicial, vou ter data final. Nos parâmetros eu posso passar campo, posso passar valor, posso passar data inicial, posso passar data final. No caso específico do banco controller, eu estou passando campo e valor, porque eu não tenho data final e data inicial no caso da classe banco, né? Então vamos lá, a gente vai receber aqui o campo e o valor, tá? Daí eu vou fazer aqui uma verificação, ó. Se o valor é diferente de vazio, ele vai filtrar por campo e valor, tá? Então, se valor for diferente de nulo, dentro de um where, ó, where, tá? Então, no filtro do lado do servidor, eu tenho também esse campinho aqui, where. No lado do cliente, não. Só tenho campo, valor, data inicial e data final, né? No lado do servidor, eu vou ter esse carinha aqui, esse where, para eu fazer o filtro, tá? O que é que vai ser o meu where? Vai ser o campo, like, percentual, valor, percentual. Então, por exemplo, se lá no lado do cliente eu pesquisar pelo o nome como campo, né? Eu selecionei o campo, nome, e coloquei um Z no valor. Eu quero todos os bancos cujo nome tenha Z em qualquer lugar do campo. Esse where vai ficar assim, ó. Des.campo, ou seja, nome, like, apóstrofo, então vai ter um apóstrofo aqui, ó, apóstrofo, percentual, valor, no caso desse exemplo que eu estou mencionando, é o Z, daí outro percentual, e o apóstrofo aqui para fechar. Vai ficar desse jeito o meu where, tá? Muito bem. Agora, quando eu estiver consultando por período, né?
esse valor ele vai estar nulo. E o que é que vai chegar? Vai chegar data inicial e data final. Nesse caso, ele vai entrar nesse else aqui, ó. Aí o meu where vai ser montado como? Vai ser montado campo between data inicial and data final, tá? Então, essa é a minha classe filtro. Essa classe filtro ela está sendo instanciada aqui, ó. Tá? E no momento que ela está sendo instanciada, ela já monta aquele where pra gente, tá? Ok, eu vou mandar esse filtro agora para o consultar lista filtro valor, que vai estar dentro do meu service aqui. Cadê o banco service? Banco rotas, JSON eu, tá aqui, banco service. Então aqui dentro eu tenho que implementar esse novo método para lidar com o meu filtro. Então vou colocar esse novo método aqui e vou explicar para você como é que ele funciona, tá? Então tá aí, ó, consultar lista filtro valor, recebendo um filtro aqui, né? A primeira coisa que eu faço é criar um SQL, uma variável SQL que vai armazenar a minha consulta. Nesse caso aqui vai ser select all from banco where, e aí o where que foi montado lá no filtro, que a gente vai ver debugando como é que ele vai montar, tá? Daí eu chamo banco.sequelize.query. Agora eu vou utilizar esse carinha aqui para montar essa consulta customizada, tá? Passo esse SQL aqui como parâmetro, informo para ele que o modelo é o banco, tá? E peço para ele mapear com o modelo, para verificar os campos mapeados. Porque vai ter momentos, né, em que no meu modelo eu tenho, por exemplo, nome underline pessoa na tabela, mas no meu modelo vai ter nome pessoa em camel case, tá? Então ele vai atrás, se eu colocar esse true aqui, ele vai atrás do que está mapeado. Tá? Não vai ter problema nenhum quando ele fizer montar minha consulta SQL, tá? Daí, passando disso aqui, ele vai receber o resultado aqui, ó, numa lista banco. E vai retornar essa lista banco para o método que chamou com um nulo no erro. Então aqui no banco controller, se der tudo certo, ele recebe a lista banco aqui e um nulo no erro, tá? Agora, se der alguma coisa errada, ele vem no catch e passa lá para o result, né, um nulo na lista banco e o erro que aconteceu. Então aqui no banco controller, se der alguma coisa incorreta, esse lista banco vai vir nulo e o erro vai aparecer. Aí o erro vai ser diferente de nulo e ele vai mandar esse erro para o lado do cliente, tá? E se tudo der certo aqui, né, se não houver erro, ele vai retornar a lista banco para o lado do cliente. E é isso. Esse é o nosso filtro, tá bom? O que é que eu vou fazer então? Eu vou colocar aqui um breakpoint bem aqui. Deixa eu colocar aqui no filtro primeiro, deixa esse outro aí também. Vou colocar um breakpoint dentro do filtro para você ver ele funcionando. E vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver como é que vai ser montado o SQL, tá? Então F5. Vamos aqui no Postman, eu vou no Get, vou procurar por nome Z, da forma como eu mencionei, né, no exemplo lá que eu falei para você, tá? Send, ele já deve ter parado no meu breakpoint, ele parou mesmo, tá? Ele vai instanciar um filtro agora, nesse momento o meu filtro, ele está indefinido, então eu vou pressionar aqui. Deve você ver que aconteceu um erro aqui embaixo. Que erro é esse? Ele está dizendo que filtro não está definido. Esse filtro aqui, ó, não está definido. Vou clicar em cima dele e vou pressionar F12. F12 não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque nós temos que definir esse filtro aqui em cima, olha. Da mesma forma como nós definimos esses dois caras aqui, tá? Então tá aí, ó. Filtro requer de modelo transiente o filtro.js. Agora nós podemos utilizá-lo, tá? Vou pressionar F5 de novo. F5. Pronto. Vamos aqui no Postman e vamos chamar de novo o banco com nome IZ. Ele parou aqui novamente, tá bom? Vou pressionar F10. Agora ele entrou no filtro, tá? Quais são os meus parâmetros aqui, ó? Meus parâmetros são campo nome, valor Z, tá? Então, dentro de
This é o filtro, né? O campo está indefinido. Vou pressionar F10. O que ele guardou no campo? Nome. O que ele vai guardar em valor? Z, tá? Data inicial e data final, indefinido, não tem. Tá? Nós não estamos trabalhando com isso daqui ainda, tá? Desse ponto valor é diferente de nulo? É diferente de nulo. Então agora ele vai montar o where aqui para mim, ó. Como é que ele vai montar o where? Vai pegar o campo, nome, like, z. Como é que fica o meu where? Nome, like, z, tá? Vou tirar esse breakpoint. Vou clicar aqui para continuar. Pronto. Ele voltou para o controller e agora ele vai chamar o banco service, né? Vou pressionar aqui. Ele foi lá para o banco service. Como é que está a minha consulta SQL? Select all from banco where nome like z. Vou pressionar aqui. E ele já fez aqui a consulta, ó, select all from banco where nome like z. Quando eu vier aqui, ele já retornou os bancos que começam com Z, ou que tem Z no caso, né? Que começam não, que possuem Z em qualquer lugar do campo. Legal, né? Muito bem. Agora vamos simular um erro, tá? Para você ver o erro funcionando agora com o stack trace. Para simular o erro, eu vou colocar assim, ó, select all from branco, já que não tem a tabela branco no banco de dados, né? Vou pressionar F5. Aí no meu JSON erro, vou colocar, já tem um breakpoint lá, perfeito. Vamos lá, chamar o banco que começa com Z, ou que tem Z no nome, né? Mandei. Ele chegou aqui, ele vai entrar lá no filtro. Eu já tirei o breakpoint do filtro, né? Então ele montou o filtro aqui para mim, ó. Nome like Z, tá tudo certo com o filtro. Ele agora vai lá no serviço. Só que vai acontecer um erro e ele vai parar aqui, ó, tá? Então lá no serviço, deixa eu pressionar. O nosso cursor está onde? Está no controle, bem aqui, ó, tá? Vou pressionar para continuar. Ele parou no serviço. Como é que está o meu SQL? Select all from branco. Então vai acontecer algum problema aqui, né? Mandei, aconteceu. Tá? Aconteceu um problema. E o problema é o seguinte, olha, vamos aqui no erro. Erro, message, table Phoenix branco doesn't exist. Daí eu tenho aqui um stack, ó, com o erro, o controle do erro, todinho aí, a pilha com o erro, né? Legal, vou entrar no JSON erro agora, ó. Vou pressionar aqui para continuar. Ele entrou no JSON erro. Quais são os meus parâmetros? Meus parâmetros são o código, o erro, agora eu tenho o erro, ele não está indefinido, não está nulo, e a mensagem, tá? Então vamos lá, vamos guardar em status o código, vou pressionar F10, em status agora eu tenho o código 500. Na mensagem agora eu tenho erro no servidor consultar lista banco, mas note que essa mensagem vai mudar, tá? Porque agora, como o meu erro é diferente de nulo, eu vou concatenar essa mensagem aí com a exceção que está lá dentro do meu erro, tá bom? Vamos continuar. F10, o status agora é 500, então ele guarda em error, internal server error. Quando ele chegar aqui, o erro é diferente de nulo? É. Como é que vai ficar a minha mensagem? A minha mensagem está erro no servidor consultar lista banco. Minha mensagem agora vai ficar erro no servidor consultar lista banco, exceção table phoenix.branco doesn't exist, tá? E no meu trace, eu vou guardar o stack. Então, no meu trace vai ficar isso aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Vou tirar isso aqui. Vou continuar. E lá no meu cliente, o que é que vai aparecer? Vai aparecer o status 500. Vai aparecer a mensagem do erro. Vai aparecer o error. E vai aparecer o trace, né? Esse trace, nós não vamos mostrar para o usuário, tá? Nós vamos guardar, armazenar. E quando nós fizermos aí a vinculação entre nossa aplicação cliente e uma API pode ser do Trello ou do Jira, né, nós vamos mandar esse trace para um cartão, né, criar um novo cartão num quadro de suporte, onde a equipe de desenvolvimento ou a equipe de suporte pode ver aquele erro, analisar o erro, começar a tentar reproduzir aquele erro, tá?
e de repente passar para a equipe de desenvolvimento. De fato tem um erro, vocês têm que corrigir, tá bom? E é isso, né? Agora você tem aí o servidor Node pronto para você testar com a tela banco feita com o provider. Realize diversos testes, veja se você consegue encontrar mais algum problema. E qualquer dúvida ou problema que você encontrar, você abre lá um ticket de suporte no Trello, tá?